Você tem dúvidas sobre o sistema financeiro nacional? Então, chama o VAR. Seja bem-vindo ao VAR Econômico. Aqui vamos tirar todas as dúvidas sobre economia, finanças e investimentos. Já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Esse é mais um vídeo de uma série de aulas sobre o Sistema Financeiro Nacional, o SFN. Nessa aula vamos continuar falando dos participantes que compõem o SFN, com ênfase no mercado financeiro. Na aula anterior apresentamos os órgãos normativos e os supervisores. Agora iremos tratar dos operadores de mercado. Os operadores eles vão ter a função de disponibilizar serviços para os clientes. Os primeiros operadores que vamos falar são os bancos e as caixas econômicas. O banco é a instituição financeira especializada em intermediar recursos financeiros entre poupadores e tomadores, além de custodiar, ou seja, guardar esse dinheiro. Ele também providencia serviços financeiros para os clientes, como saques, empréstimos, investimentos, entre outros. Um banco pode ter diversas funções, e para cada uma dessas funções ele possui uma carteira específica. A primeira carteira que um banco pode possuir é a carteira comercial. A carteira comercial permite que os bancos captem através de depósito à vista e efetuem operações de câmbio. Depósito à vista é basicamente tudo aquilo que você coloca na sua conta corrente. A segunda carteira que um banco pode ter é a carteira de investimentos. Com ela, eles podem administrar fundos de investimentos, intermediar operações de câmbio e atuar como agentes underwriters. Um agente underwriter é aquele que faz com que empresas consigam recursos através do mercado, seja emitindo ações ou debêntures, por exemplo. A terceira carteira que um banco pode possuir é a carteira de crédito imobiliário. Com ela, é permitido que um banco obtenha a modalidade de concessão de crédito para financiamento de imóveis. A próxima carteira é a carteira de desenvolvimento. A carteira de desenvolvimento tem a função de fornecer linha de créditos com objetivos de desenvolver a economia. Para essa carteira em específico, só bancos estatais podem conter na sua carteira a carteira de desenvolvimento. Já as financeiras têm como o objetivo fazer empréstimo direto ao consumidor. E por último tem a carteira de arrendamento mercantil, que visa arrendar uma mercadoria, ou seja, ela busca emprestar uma mercadoria para pessoas físicas e empresas. Essa prática também é conhecida como leasing. Os bancos podem possuir mais do que uma carteira, ou seja, eles podem prestar mais do que um serviço aos clientes. Mas para ser conhecido como um banco múltiplo, ele precisa possuir ou a carteira comercial ou a carteira de investimentos. Pelo menos uma das duas esse banco precisa possuir para ser considerado um banco múltiplo. Agora vamos falar das caixas econômicas federais. Elas possuem uma peculiaridade em relação aos outros bancos. As caixas são empresas públicas que exercem atividades típicas de um banco comercial, mas elas têm como prioridade a concessão de empréstimos e financiamentos de programas e projetos de natureza social vinculada ao Ministério da Fazenda. Então, cabe à Caixa, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o SBPE, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, o FGTS, o Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, o Programa de Integração Social, PIS e Seguro-Desemprego, e o monopólio da venda da Loteria Federal. A Caixa prioriza a concessão de empréstimos e financiamentos de programas e projetos nas áreas da assistência social, saúde, educação, trabalho e esporte. Então, resumindo, a Caixa ela vai ter um papel ali em relação principalmente aos programas sociais do governo federal. Então, por exemplo, durante a pandemia, para receber o auxílio emergencial, a pessoa ou precisava ter uma conta na Caixa ou precisou fazer um cadastro através do Caixa Tem. Então, basicamente, para ela receber os recursos do governo federal, ela tinha que ter uma ligação à Caixa Econômica Federal. O próximo operador que a gente vai falar são os administradores de consórcio.
A administradora de consórcio é uma pessoa jurídica prestadora de serviços com objetivo voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima. E o que é um consórcio? O consórcio une um grupo de pessoas que tem o objetivo de adquirir algum bem. Então, através de aportes mensais, se agrupe recursos para que as pessoas que participam desse consórcio consigam de uma maneira mais fácil adquirir o bem que ela almeja. Então, só pode ser considerado um consórcio onde exista uma reunião de pessoas físicas ou jurídicas em grupos, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, para aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento, onde as contemplações ocorram através de sorteios ou lances, o interesse do grupo prevalece ao interesse individual, sendo feito através de assinaturas de contrato com referência ao bem e ao valor de crédito a receber, através de formas de pagamento mensal, de forma isonômica, ou seja, tudo tem que ser igual para todos. Os grupos de consórcios caracterizam-se como sociedades não personificadas, com patrimônio próprio, o qual não deve ser confundido com o patrimônio dos demais grupos, nem do da administradora. Ou seja, se a administradora possui vários grupos, cada um tem seu patrimônio separado. E a mesma coisa do patrimônio da administradora, tem que ser separado também. Não pode juntar esses patrimônios num só, para não haver transferência de riqueza. O próximo operador que a gente vai falar são as instituições de pagamentos. Instituições de pagamentos, ou IP, é a pessoa jurídica que viabiliza serviços de compra e venda e de movimentação de recursos, no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos aos seus clientes. Então isso é muito importante. Uma instituição de pagamento não pode emprestar recurso para ninguém. Quais os serviços de pagamentos que podem ser prestados, então? Aporte ou saque de recursos mantidos de conta de pagamento, gerir conta de pagamento, executar ou facilitar a instrução de pagamento, emitir e credenciar a aceitação de instrumento de pagamento, executar remessas de fundos, converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica ou vice-versa e credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica. Então, para ficar mais claro, por exemplo, uma empresa que coloca maquininhas em estabelecimentos, essa é considerada uma instituição de pagamento, porque ela tem como função credenciar a aceitação de instrumento de pagamento. A mesma coisa vale, por exemplo, para facilitar o pagamento com vale-refeição. Outro exemplo que a gente pode dar são essas contas digitais. Algumas contas digitais, elas são consideradas instituições de pagamentos, porque você consegue ali guardar, transformar a moeda eletrônica em física ou física em eletrônica, além de fazer pagamento de boleto, outras coisas, mas aí você não conseguiria pegar empréstimos e financiamentos. Então, muitos desses bancos digitais que surgiram com essa função de instituição de pagamento. Posteriormente, eles adquiriram a liberação do Bacen para trabalhar como um banco e aí também conseguiram prestar outros tipos de serviços, aí, incluindo também os empréstimos e financiamentos que eles não conseguiam fazer como uma instituição de pagamento. Vale lembrar que serviços de pagamento são prestados não só por instituições de pagamentos, mas também por instituições financeiras, especialmente os bancos financeiros e cooperativas de crédito. Então, geralmente um banco pode ter essa função de instituição de pagamento, mas nem toda instituição de pagamento é um banco. Quais são os tipos de instituições de pagamento? A emissora de moeda eletrônica, que gerencia a conta de pagamento do tipo pré-paga, no qual os recursos devem ser depositados previamente. Exemplo, emissoras dos cartões de vale-refeição e cartões pré-pagos em moeda nacional. Emissor de instrumento de pagamento pós-pago, que gerencia a conta de pagamento do tipo pós-paga, no qual os recursos são depositados para o pagamento de débitos já assumidos. Exemplo, emissoras de cartão de crédito. E por último, o credenciador, que habilita o estabelecimento comerciais para aceitação de instrumentos de pagamento como cartão de débito ou de crédito, o boleto ou as carteiras digitais. Exemplo, instituições que fornecem serviços para estabelecimentos comerciais aceitarem
cartão de pagamento. Agora vamos falar das corretoras e distribuidoras de valores. As corretoras de títulos e valores mobiliários, a CTVM, e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, a DTVM, atuam no mercado de capitais e no mercado de câmbio, intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos. Principais atividades das corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários é comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, operar em bolsa de mercadorias e de futuros por conta própria e de terceiros, intermediar a oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado, operar em bolsa de valores, administrar carteiras e custodiar títulos de valores mobiliários, subscrever emissões de títulos e valores mobiliários no mercado, exercer funções de agente fiduciário, instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimentos, intermediar operações de compras e vendas de moeda estrangeira, além de outras operações no mercado de câmbio, praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico por conta própria ou de terceiros, realizar operações compromissadas, praticar operações de conta e margem, prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica em operações e atividades no mercado financeiro e de capitais. Nesse caso, fica claro que as distribuidoras e as corretoras ela têm função ali em quase todas as partes da operação do mercado de capitais, seja organizando para poder vender esses títulos ou comprar esses títulos, a estruturação para poder disponibilizar isso para o mercado e também a custódia, ou seja, guardar esses títulos para os clientes. E a diferença entre uma CTVM e uma DTVM era que antigamente as DTVMs não podiam trabalhar com o mercado de capitais. Hoje já não existe essa restrição, então basicamente elas fazem a mesma coisa. Agora a gente vai falar sobre as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito são instituições financeiras formadas por associações de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados. Os cooperadores são, ao mesmo tempo, donos e usuários da cooperativa, participando da sua gestão e usufruindo de seus produtos e serviços. Ou seja, aquilo ali é um clube fechado, é apenas para algumas pessoas que são associadas, não é todo mundo que consegue recursos ali dentro, e aí quem participa tem os ônus e os bônus, ou seja, se a cooperativa está ganhando um dinheiro e está sobrando alguma coisa, eles dividem entre os participantes. Se a cooperativa está gastando muito e precisa de aporte, também são os cooperadores que vão disponibilizar esses recursos. As cooperativas têm como os principais serviços a liberação de conta corrente, as aplicações financeiras, o cartão de crédito, empréstimo e financiamentos para os seus participantes. Os associados têm poder igual de voto, independente da sua cota de participação no capital social da cooperativa. Ou seja, quando vai tomar uma decisão, todos são iguais dentro de uma cooperativa. Não é porque você aplicou um pouco mais que você tem uma prioridade em alguma decisão ou tem uma opinião mais forte em algum voto. As cooperativas elas não visam lucros, mas os direitos e deveres de todos são iguais, e a adesão tem que ser livre e voluntária, ninguém é obrigado a entrar numa cooperativa. Quais são os tipos de cooperativas? As singulares, que são constituídas pelo número mínimo de 20 pessoas, sendo permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objetivos atividades econômicas correlatas de pessoas físicas, ou ainda aquelas que são sem fins lucrativos. Então, só podem entrar empresas dentro de uma cooperativa se elas têm os mesmos objetivos das pessoas físicas que compõem ela, ou se elas não tiverem fins lucrativos, para não ter conflito de interesse. Centrais ou federações de cooperativas são constituídas de no mínimo 3 singulares, então um grupo de no mínimo 3 singulares com os mesmos objetivos podem formar uma central, uma federação de uma cooperativa. Já as confederações de cooperativas centrais são constituídas por pelo menos 3 cooperativas centrais ou federações de cooperativas, da mesma ou de diferentes modalidades. Então, um grupo maior ali de cooperativas pode formar uma confederação de cooperativas. A gente vai falar agora das demais instituições não bancárias.
Instituições não bancárias são aquelas que não podem receber depósito à vista, ou seja, não podem ter conta corrente, nem podem criar moedas através de operações de crédito. Elas operam com ativos não monetários, como ações, CDBs, títulos de letra de câmbio e debêntures. A primeira que vamos falar são das agências de fomento. Elas têm como objetivo financiar capital fixo e de giros para empreendimentos. Cada estado e o Distrito Federal pode constituir uma única agência, que ficará sob o controle do ente federativo deste estado. As companhias hipotecárias têm por objetivo a concessão de financiamentos imobiliários residenciais ou comerciais, empréstimos garantidos por hipotecas ou alienação fiduciária de imóveis e repasse de recursos relacionados a programas imobiliários, além da administração de fundos de investimentos imobiliários. As sociedades de crédito de financiamento e investimentos são conhecidas como financeiras, que são instituições privadas que fornecem empréstimos e financiamento para aquisição de bens, serviços e capital de giro. A sociedade de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte são instituição criada para ampliar o acesso de crédito por parte dos microempreendedores e empresas de pequeno porte. A sociedade de crédito imobiliário é um tipo de instituição financeira especializada no financiamento habitacional. O foco da SCI consiste no financiamento para a construção de habitações, na abertura de crédito para a compra ou construção da casa própria e no financiamento de capital de giro para incorporadoras, produtoras e distribuidoras de material de construção. A Associação de Poupança e Empréstimo é uma instituição criada para facilitar aos associados a aquisição da casa própria e captar, incentivar e disseminar a poupança. E as sociedades de arrendamento mercantil trabalham através de acordo contratual em que parte cede à outra a utilização de um bem, podendo ser dividida em duas modalidades, leasing financeiro e leasing operacional. A diferença básica é que o leasing financeiro tem um prazo usualmente maior e o arrendatário tem a possibilidade de adquirir o bem por um valor pré-estabelecido. Esses são os operadores vinculados ao Bacen. Na próxima aula, vamos falar dos operadores vinculados à CVM. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com um amigo e não esquece de curtir. Se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Se tiver alguma pergunta, deixa nos comentários que a gente vai buscar responder. E o principal de tudo, se tiver alguma dúvida, chama o VAR.